Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais IFMG. Olá, bom dia! Você está na Rádio Mais IFMG, eu sou Márcio Ferreira e esse programa é o Extensão Entrevista. E hoje nós vamos falar do primeiro encontro dos campi avançados da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, intitulado Avançando pelo Brasil. Foi realizado na última semana, entre os dias 14 e 16 de julho. Com a gente, o diretor do Campus Avançado Ponte Nova, professor Leonardo Paiva. Então, continue ligado com a gente com o tema de hoje. Olá, Leonardo, bom dia, bem-vindo à Rádio Mais IFMG. Olá, Márcio. Bom dia, ouvintes, bom dia, comunidade acadêmica e aqui a todos os espectadores da Rádio Mais IFMG. O assunto hoje do Extensão Entrevista é o evento Avançando pelo Brasil, realizado semana passada, na forma online. E pelo número de participações, visualizações e trabalhos expostos, já se comprova que foi um sucesso. Mas, professor Leonardo, nos conte como surgiu a ideia desse evento. Márcio, inicialmente eu gostaria de parabenizar você pelo programa, por essa ação, pela Rádio Mais IFMG. Gostaria muito de agradecê-lo pela oportunidade de falar pelo evento, de dizer que eu sinto muito honrado por estar aqui hoje falando com você, falando com a nossa comunidade. A Rádio Mais IFMG ela tem exatamente esse objetivo, Márcio? De nos ligar. Estou aqui em Ponte Nova, você está em Arcos e a gente está ligado aí, podendo discutir um pouco sobre o que acontece nos nossos campi, O IFMG está espalhado aí em diversas regiões de Minas Gerais, e então queria te parabenizar, vida longa ao seu programa e à Rádio Mais IFMG. Com relação ao evento Avançando pelo Brasil, Márcio, é uma inquietação, na verdade, dos diretores de campus avançados. Nós temos uma realidade que não é aquela realidade que nós gostaríamos que ela continuasse por muito tempo. Todas as instituições elas têm que perceber que no início há uma perspectiva e a partir do momento da consolidação dessa instituição, desse campus, essa perspectiva ela tem que ser expandida. Então, os campi avançados do IFMG, hoje são 6 campi dos 18, Então, nós temos aí uma representatividade significativa dentro do IFMG. Os campi avançados, eles têm, uma estrutura e uma condição dada pelo nosso reitor, pela estrutura que o professor Kleber nos disponibilizou para um trabalho. Todavia, mesmo tendo essa disponibilização dessa estruturação para o trabalho, nós sempre nos questionamos se nós não poderíamos fazer um pouco mais, E dentro do IFMG, ao pensarmos por dimensionamento dos campi, os campi avançados, tem a denominação aí, de 20 docentes e 13 técnicos administrativos. O campus mais próximo dos avançados são os campos que têm 70 professores, 70 docentes e 45 técnicos administrativos. E nós percebemos, nessas nossas discussões de colégio dirigente, diversas ações que os campi avançados eram protagonistas, que os campi avançados eram capazes de realizar e disponibilizar. E a gente sempre falava isso nas reuniões, ao visitar os campi, verem esse potencial. Contudo, a gente não tinha ainda um pouco da dimensão ao nível de Brasil. E foi numa RedeTec, numa reunião anual dos dirigentes da Rede Federal, onde eu e o professor Alex, diretor do campus Ipatinga, nós estávamos em uma sala de experiência exitosa e durante uma apresentação, nós começamos a questionar, poxa, Alex, mas a gente já faz isso nos campi. Vários das experiências exitosas que estavam sendo exibidas naquela edição da RedeTec, nós já fazíamos. Às vezes até com um pouco mais de sofisticação. Campos que dentro de uma perspectiva de rede são campos menores, que têm uma série de dificuldades, mas que estavam tendo propostas na área de ensino, pesquisa, extensão e de gestão e administração, que poderiam sim servir de exemplos. E nós, a partir de então, Márcio e ouvintes, nós começamos a discutir para uma proposta de idealização do que a gente pensava. E começamos a nos questionar. Poxa, mas
o que nós temos que fazer? Porque tem uma outra coisa, Márcio, eu queria rapidamente abrir um parênteses, que é muito importante. Nós temos um contexto político das instituições públicas, onde, quando há uma insatisfação, você ataca, ou você questiona, ou você cobra do dirigente máximo da instituição. E isso é extremamente saudável. Nós temos sim que apresentar cobranças, mas junto às cobranças, nós temos que apresentar também as possibilidades de responder àquele problema. Por exemplo, nós dois somos servidores de campus avançado. Eu sei das dificuldades que você tem aí no campus onde você trabalha. E você percebe também as dificuldades que eu tenho aqui. Não adianta pura e simplesmente a gente trazer essa nossa insatisfação para o nosso reitor ou para o diretor do campus. Claro que nós temos que apresentar. Os campos avançados do IFMG, nesse sentido, então, eles chegaram num momento, num posicionamento onde não era mais possível brigar internamente. Nós precisávamos entender se essas nossas chateações, se esses nossos problemas, eles eram específicos para o IFMG ou se eles eram problemas da rede federal. Então, o que nós, a partir dessas conversas, começamos a perceber? Olha, o evento, ele, na verdade, ele nasce como uma proposta de workshop. Vamos fazer um workshopzinho só dos campi avançados do IFMG? E aí nós convidamos os professores Rodrigo, diretor do campus avançado Conselheiro Lafayette, professor Charles Diniz, diretor do campus avançado Arcos, professor Humberto, diretor do campus avançado Piuí, e o professor Daniel, diretor do campus avançado Itabirito, eu, diretor de Ponte Nova, campus avançado Ponte Nova, e o Alex, diretor do campus avançado Ipatinga. E nos reunimos e começamos a conversar. Poxa, não é hora da gente entender e tentar discutir os nossos problemas com campos que são dos nossos tamanhos? Por quê? Quando nós pensamos numa perspectiva de orçamento, número de servidores, não número de alunos, porque nós, os campos avançados, nós temos um quantitativo de alunos alto, às vezes na quantidade de alunos mesmo, até maior que outros campos do IFMG e outros campos da rede, e quando pensamos numa relação aluno-professor, nós temos aí os melhores indicadores. Então nós começamos a perceber, sabe, Márcio, que não adianta a gente querer, às vezes, discutir com campos que não têm a mesma realidade, porque você não tem uma situação de equidade. Não adianta. Nós temos que discutir com pessoas, com campos, que têm exatamente o mesmo tamanho, para, a partir de então, percebermos, o nosso potencial, as nossas falhas e buscar alternativas para isso. Então, o evento nasce dessas nossas inquietações, discussões, e ao fazermos essa reunião e apresentar isso, primeiro nós apresentamos ao próprio Carlos Bernardes, né, que é o pró-reitor de extensão, ele colocou toda a equipe à disposição, nós começamos a desenhar esse evento numa perspectiva de IFMG, apresentamos então numa reunião para o professor Cléber, o professor Cléber falou assim, não, esse evento tem potencial para ser muito além da nossa instituição. Não vamos fazer somente ao nível de IFMG ou de institutos de Minas Gerais. Vamos apresentar essa proposta para o CONIF e vamos pedir o auxílio do CONIF para que nós possamos, então, conectar a rede para uma discussão acerca dos campi avançados. Professor Leonardo, nós estamos aqui conversando, né, alguns dias após a realização desse evento. E na sua avaliação, esse evento conseguiu atingir os objetivos desejados? Com certeza, Márcio. Eu acho que o maior objetivo atingido foi resgatar esse espírito de união. União entre servidores, união entre instituições, né? Eu me sinto muito honrado, né, pela sua participação, pelas participações dos colegas do IFMG, pela participação dos colegas de outras instituições, de ver o brilho no olho das pessoas, né, a satisfação dos servidores do Brasil inteiro, que são servidores que são lotados em campo e avançado, deles se sentirem representados, né? É como eu até falei um pouco na abertura do evento,
nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria, né, a gente poder conectar tantas pessoas num evento que foi tão bonito no sentido humano, no sentido do ensino, no sentido de perceber, né, o potencial da nossa rede federal, da nossa comunidade se sentir abraçada, se sentir representada. Nós não tivemos, Márcio, feedbacks negativos no sentido de que o evento foi conduzido num aspecto político ou num aspecto que seja mais para uma instituição do que para outra. Muito pelo contrário. Os colegas do Brasil inteiro, eles se sentiram representados, eles agradeceram muito pela perspectiva do evento, pela proposta do evento. E eu acho que, mais uma vez, com relação à nossa maior perspectiva, era dar visibilidade a esses homens e essas mulheres que levantam todos os dias e vão com um sorriso no rosto para trabalhar nesses campi avançados. A gente vai para os campi, a gente vai com o sentido de resolver, né? A gente não tem essa perspectiva de, não vai dar para fazer, vamos transferir essa responsabilidade para o diretor, vamos transferir essa responsabilidade para o reitor, porque o reitor ele tem que arrumar dinheiro, o reitor ele tem que arrumar servidor. Muito pelo contrário, né, Márcio? Quantos e quantos momentos nós chegamos nos campi, a gente improvisa, a gente abraça a nossa comunidade. Por quê? Porque não há nada que pague um sorriso, uma satisfação. Esse é o nosso papel enquanto servidor público. Então o evento trouxe isso, trouxe essa esperança, trouxe esse sorriso das pessoas, trouxe essa representatividade, né? Somos 75 campos avançados no Brasil, 10% da rede federal, e as pessoas sentiram assim, poxa, existem outros servidores, outros diretores, outros docentes, outros técnicos que estão na mesma situação que eu. Então vamos nos unir, vamos apresentar uma pauta única, vamos mostrar o que nós temos de bom, vamos mostrar onde nós estamos. Nós temos aí uma rede, uma capilaridade extremamente ampla quando falamos de campus avançado, né? A gente ouve relatos de colegas, né, que está lá, que um campus avançado ele está a 10 dias de barco de uma capital, né? Colegas que dizem que disseram, né, Marcos, durante as apresentações, que a forma deles comunicarem com os seus alunos, com a sua comunidade, era através de uma rádio, né, pela perspectiva de dificuldade de acesso à internet, dificuldade à energia elétrica. Então nós temos uma diversidade no nosso país, e essa diversidade ela tem que ser conduzida para lutas de grupos que pensam numa mesma perspectiva. E não necessariamente a gente pensar no campus avançado, Ponte Nova, para um crescimento, sem imaginar que o campus Arcos, que tem exatamente a mesma dimensão, também precisa de ser pensado, o campus Manacapuru, do IFAM, o campus Oiapoque, do Instituto Federal do Amapá, o campus Sombrio, lá do Rio Grande do Sul. Então, nós temos sim, né, o campus Sombrio do Catarinense, o Araguaiana do Rio Grande do Sul. Então, nós precisamos sim de pensar uma perspectiva para essa rede federal. Nós não podemos, pura e simplesmente, parar e ficar aguardando um posicionamento de um ou de outro reitor sem mostrar para esse grupo de reitores o potencial que a nossa comunidade tem. Né? Você, dando um exemplo, você, Márcio, como servidor, você está aqui hoje, né, conduzindo a rádio, conduzindo programas na rádio, né, auxiliando a instituição como mestre de cerimônias. Então você percebe que você é multifuncional dentro da instituição. E o melhor, você faz pelo amor, pelo carinho, né, pelo sorriso das pessoas, pela sua satisfação pessoal também. Então são milhares de servidores que estão na situação, né, em campus avançado, que fazem o seu melhor. Então nós precisamos de lutar, Márcio, para que esses servidores também tenham mais conforto, para que os nossos estudantes também tenham mais conforto. E o principal aspecto do evento foi esse: mostrar nossos potenciais, mostrar que nós estamos unidos e que nós vamos lutar pela melhoria das condições da nossa comunidade. Professor Leonardo, e o evento também contou com participações interessantes, né? Como do professor Eliezer Pacheco,
ex-secretário CETEC, também o professor Cícero Nicásio, representando o CONIF, o professor Tomás Dias Santana, atual secretário da CETEC, dentre outras participações, todas importantes, né? Fica sempre muito complicado a gente citar nomes, mas destacando essas, e foi muito bom ouvir, por exemplo, né, toda a narrativa do professor Eliezer, trazendo, né, a história de fundação do Instituto Federal no Brasil. Exatamente, Márcio. Algo interessante, até antes de falar das pessoas que compuseram, né, as mesas de abertura, encerramento, e a todos aqueles que participaram do evento, é importante ressaltar aqui, Márcio, que na essência do evento, nós tivemos o cuidado de convidar colegas diretores que estão em todas as regiões do país. Então, nós mapeamos as 5 macro-regiões que formam o nosso país e convidamos colegas de cada uma dessas regiões. Por quê? Um evento chamado Avançando pelo Brasil, ele de fato tem que ser representado pelo Brasil inteiro. Claro que a gente não ia conseguir trazer os 75 diretores, mas a partir do momento que a gente traz para uma proposta de discussão, colegas localizados em cada um dos cantos desse país, que traz as suas esperanças, as suas perspectivas, trazem as suas chateações e trazem a sua riqueza cultural, né, Márcia? É muito bonito quando você vai para um evento e você escuta vários sotaques, você vê várias pessoas ali de várias formas, representando a sua comunidade. Então, o evento já nasce com esse potencial. Nós nunca tivemos, Márcio, desde o início da proposta, não foi pensado em momento algum que o protagonismo não fosse dos campi avançados. A partir do momento que você idealiza uma proposta e que você coloca essa proposta maior do que as pessoas que talvez possam usá-la para ganhos pessoais, é difícil de dar errado. Porque nós não queríamos um local para que algumas pessoas pudessem ter uma fala, ou para algumas pessoas pudessem aparecer num cenário nacional. Nós queríamos que os campi avançados fossem representados. Então, partimos disso. A partir desse momento, então, quando é apresentado ao CONIF, grande parte dos reitores entenderam que não havia ali um aspecto político no sentido de ganho institucional para nenhuma dos institutos que compõem o Conselho. Houve, então, essa abertura e essa discussão. O professor Eliezer, nós tínhamos outros nomes, né, para apresentar. A partir, então, da discussão desse grupo, o professor Eliezer, ele foi colocado, né, como uma possibilidade. E quando foi convidado pelo CONIF, e o CONIF explicou a magnitude do evento, qual que era a proposição, ele de pronto falou assim: eu quero participar. Só me fala o dia e a hora que eu vou fazer a palestra de abertura, vou me sentir muito honrado por isso. E os outros reitores também, né? Você citou muito bem, professor Nicásio, professor Clé, professor Cláudio Alex, do Instituto Federal do Pará, professora Nídia, do Instituto Federal Farroupilha. Então, e mais, Márcio, vários reitores quiseram participar, mas o espaço, ele é um espaço que nós tínhamos que não dar um momento que ficasse também cansativo. Eu acho que todos nós somos representados. E, ao observarmos as falas, né, Márcio, eu acho que os reitores, eles puderam trazer essa emoção do evento que nós nos propusemos a organizar. A emoção, né, o orgulho, né, de ser servidor, o orgulho de ser servidor da rede federal. E então a gente vê as falas emocionadas, as pessoas com uma perspectiva diferente, de um olhar diferente, de luta pela rede federal, de luta pelos campi avançados. E, nesse sentido, sabe, Márcio, eu queria até falar para toda a comunidade, né, nesse momento, até aproveitando, né, essa fala sobre essa representatividade, é que nós só conseguimos fazer a diferença a partir do momento que nós nos propusemos a ser a diferença. Não dá para pura e simplesmente transferir a responsabilidade. Nós temos sim que, de fato, lutar por aquilo que nós acreditamos. Observe essa pandemia, né, Márcio? Se nós ficássemos parados, observando, ver o que ia acontecer, como
alguns grupos colocaram, né? Não tem que voltar, tem que ficar tudo parado. Olha quantos e quantos servidores e quantos estudantes que puderam ser atendidos pela nossa instituição, e ajudou sim, Márcio, ajudou sim a acompanhar esses meninos, ajudou sim a dar uma possibilidade dos professores aprenderem novas ferramentas de aula, terem novas perspectivas com relação ao ensino. Então, essa pandemia, ela também nos ajudou muito no sentido de vamos fazer a diferença, vamos lutar por aquilo que nós acreditamos. E, ao pensar nisso, só para a gente já passar para um outro tópico, quando falamos do evento, esse evento está sendo discutido desde dezembro do ano passado. Ele não é um evento que nasceu de uma semana para outra. Durante esse momento, né, Márcio, tivemos aí um agravamento da pandemia de Covid, tivemos que parar um pouco, a gente acompanhou alguns colegas de outras instituições vendo servidores, né, perdendo familiares, ou até mesmo perdendo servidores, então foi tudo muito complexo, mas a gente precisava acreditar, o evento tinha que sair agora, nesse semestre, mesmo a gente observando esse problema que está acontecendo com relação à pandemia. E eu queria aproveitar a amplitude aí da sua audiência e dizer, Márcio, que quando nós arregaçamos as mangas, encaramos os problemas e colocamos esse evento para funcionar, não foi uma forma de afrontar as vítimas da Covid, pela perspectiva de que está fazendo, está trabalhando, muito pelo contrário. Foi uma forma que nós enxergamos também de poder honrar a memória de muitos servidores que foram acometidos pela Covid e que teriam muito prazer em estar participando desse evento. Então, nós não podemos, pura e simplesmente, nos trancar e esperar que isso vai se resolver sem a gente, de fato, fazer a diferença. Então, esse evento foi um evento também, uma forma também de darmos uma luz, né, de colocar uma luz aí de esperança, e eu acho que a gente conseguiu também trazer esse pouco esse calorzinho no peito aí, né, com relação ao evento que nós nos propusemos a organizar. Para você que está ligando o rádio agora, nós estamos conversando com o professor Leonardo de Paiva Barbosa, diretor do IFMG Campus Avançado Ponte Nova. Professor Leonardo, com o sucesso já confirmado do evento, podemos esperar uma segunda edição do encontro Avançando pelo Brasil? Ô Márcio, com certeza, né? A gente está aí ainda, né, nessa adrenalina, né, feliz pela repercussão do evento, né? Nós já estamos aí com uma estruturação de pauta para uma reunião na semana que vem com a comissão organizadora, para que a gente possa fazer um balanço positivo, negativo, o que deu certo, o que deu errado. Nós temos aí algumas possibilidades que se abriram, inclusive o próprio secretário da CETEC, né, professor Tomás, o próprio professor Nicásio, representando o CONIF, professor Kleber, eles colocaram nas suas falas a importância da manutenção do evento, e sim, esse é um primeiro passo, Márcio, naquela perspectiva de mudanças que nós acreditamos. Então, o evento Avançando pelo Brasil, ele não vai parar por aqui, nós gostaríamos que ele fizesse parte do encontro, né, dos dirigentes da rede federal, chamado RedeTech. Nós vamos apresentar essa perspectiva para o CONIF, para que seja um evento anual junto com a RedeTech. Nós temos outras solicitações também a apresentar, dentre elas uma possibilidade de um fórum de discussão sobre os avançados dentro do CONIF, possibilidades aí de participar sobre as discussões relacionadas à portaria de dimensionamento, a questões orçamentárias. Então, esse evento, ele deu um impulso para que nós tivéssemos aí mais coragem e nós tivéssemos também mais vontade de poder fazer alguma mudança, não para agora. Essa mudança não vai ser para agora. Eu queria deixar muito claro, Márcio e ouvintes, é uma semente que nós plantamos, que germinou, que no futuro
talvez daqui 2, 3, 4, não sei quantos anos, talvez nem, possivelmente nem gestor mais do de campus, diretor de campus eu serei, mas eu não posso deixar de lutar pela melhoria futura. Nós não sabemos, o cenário político pode ser que mude daqui a 2 anos. E se essas discussões estiverem bem avançadas, nós acreditamos sim que para além de termos a periodicidade do evento avançando pelo Brasil, as nossas causas, as nossas perspectivas e as nossas solicitações, elas possam ser atendidas. E que nós possamos, né, Márcio, poder aí ter mais nossos 25, 30 anos aí de trabalho, com mais conforto, com mais qualidade, com a comunidade sendo mais atendida, e que a gente possa sempre pensar no fortalecimento da nossa rede federal, no nosso ensino gratuito, de qualidade, de excelência, poder sempre pensar na perspectiva de interação do ensino com a pesquisa, com a extensão, com a inovação, com a tecnologia, com a inclusão, com a inserção dos nossos estudantes aí, bolsistas, pela luta, né, por mais recurso, e essa evolução da educação, ela acontece periodicamente. Eu costumo muito falar com a minha comunidade aqui que a educação ela é ativa, o ensino é ativo, né, Márcio? Da forma que nós aprendemos, muitos professores e servidores às vezes replicam como nós aprendemos. Mas os meninos que estão sentados nas cadeiras hoje são muito diferentes do que nós éramos. Então, a educação como um todo, ela precisa evoluir. E as nossas lutas, Márcio, comunidade acadêmica que nos ouve nessa manhã, a nossa luta é sempre pela melhoria. Melhoria das condições de trabalho, melhoria das condições de aprendizado, melhoria nas condições de pesquisa e extensão, de conforto. E a gente vai estar aí, enquanto for representante dessas comunidades, fazendo o nosso melhor. Bem, daqui a pouquinho, assim que a gente terminar o bate-papo aqui com o Leonardo, a gente vai ter na sequência alguns trechos, né, dos pronunciamentos. A gente compilou algumas falas para que as pessoas também acompanhem no Extensão Entrevista. Mas vale dizer que todo o evento está gravado e disponível no canal do YouTube. O endereço basta pesquisar lá no YouTube, Encontro Avançando pelo Brasil. Você vai assistir tanto a solenidade de abertura, a solenidade de encerramento e também as práticas exitosas que fizeram parte também da programação. Está tudo lá gravado e você pode acompanhar para aquelas pessoas que perderam, para aquelas pessoas que querem ver novamente. Professor Leonardo, caminhando para o fim do nosso bate-papo, eu queria deixar esse último espaço para os agradecimentos, né? E também para falar um pouquinho aí de Ponte Nova, como é que está o campus avançado Ponte Nova? Ô Márcio, eu primeiro queria agradecer, né, cara, a todos vocês. Eu me sinto muito honrado, desde o momento que eu assinei o meu termo de posse para ser servidor do Instituto Federal de Minas Gerais. Eu tenho trabalhado com muita intensidade para fazer o meu melhor. Tive a oportunidade, logo no começo, né, de ser convidado para fazer parte da gestão. Eu acredito, sim, que a mudança ela é possível e que nós somos os responsáveis por essa mudança. Eu sou muito honrado por representar a comunidade acadêmica do Campus Avançado Ponte Nova, representar os meus colegas docentes, técnicos administrativos, colaboradores, representar uma comunidade muito carente, viu, Márcio? Muito carente, que tem dificuldades para compreender o potencial das nossas instituições, não porque eles não querem, né? Porque nós vivemos num país muito desigual, onde, desculpem, né, a expressão mais popular, mas as coisas boas não são para os pobres. E a gente tem essa perspectiva, né, que as nossas instituições elas têm que ser instituições transformadoras de vidas, transformadoras de famílias, né, da gente ter o nosso estudante sair daqui e ganhar o mundo, mudar a realidade da família dele, ser referência para a família dele. Então, eu me sinto muito honrado de representar a minha comunidade e, como eu disse no início da nossa entrevista, né, Márcio, nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que eu teria a honra de representar cada um de vocês, né, servidores dos nossos campos avançados aí do Brasil, numa cerimônia de abertura, onde estava, né, o professor Eliezer, que é uma grande referência na rede federal, onde estavam também a professora Nídia, o professor Cláudio Alex, né, que são
reitores de outras instituições. De fato, a minha honra maior foi, sim, representar os meus colegas naquele momento de emoção. A gente lembra, né, do rostinho de cada um, da perspectiva de cada um, representar os estudantes do campus avançado Ponte Nova e de todo o IFMG. A gente tem um carinho muito especial por esses jovens, por esses adolescentes, por esses adultos. Quando fala que é ex-aluno da instituição que a gente trabalha, a gente já abraça, né? Fala, opa, vem cá então, como é que estão as coisas? Então eu me sinto, sim, muito, muito honrado. O campus Ponte Nova, né, Márcio, a gente nasceu na crise, né, cara? A gente nasceu numa perspectiva muito ruim de orçamento, uma perspectiva de uma mudança política muito conturbada, mas em nenhum momento nós desanimamos. O que nos motiva, de fato, né, a trabalhar é a gente chegar no campus, ver o sorriso no rosto da nossa comunidade, ver o sorriso no rosto dos nossos estudantes, dos nossos professores, dos meninos ficarem emocionados, né, de ter a oportunidade de estudar numa instituição do tamanho do Instituto Federal de Minas Gerais. Então, nosso campus está indo bem, graças a Deus, está bonitinho. Nós fomos aí os pioneiros no ensino remoto emergencial. O nosso calendário acadêmico aqui está funcionando de maneira organizada. Estamos aí com as nossas ações de assistência funcionando, computadores para os meninos, internet, bolsa, alimentação, claro, junto com a equipe da reitoria. Tem algumas ações que são ações institucionais, mas tem algumas ações que são ações do campus Ponte Nova. E o mais importante disso tudo, né, Márcia, e aí um recado para os nossos servidores do Instituto Federal e de outras instituições que nos ouvem. Para que nós possamos compreender as dificuldades atravessadas pela nossa comunidade, nós temos que viver essa dificuldade. Nós temos que entender lá na linha de frente. Eu tive a oportunidade, Márcio, de visitar estudantes durante esse período de pandemia para levar os computadores que nós conseguimos para eles, né? Nós já entregamos aqui mais de 45 computadores desktop com bolsa de internet para todos que precisam, cesta básica, todos os meses nós entregamos. Então, quando você vai no campus ou você vai até a casa de um estudante e vê a realidade, isso motiva a gente muito mais a trabalhar. Então, o que eu queria pedir como uma mensagem final, Márcio, é que nós mantivéssemos a nossa união, que nós mantivéssemos o nosso brilho nos olhos. O IFMG, ele é de todos e é para todos. Gestão passa, Márcio. Gestão passa. Eu não vou ser diretor eterno. Mas eu não posso querer cobrar de um diretor no futuro, sendo que agora, quando eu tive a oportunidade, eu me omiti das minhas responsabilidades. Então, o recado que eu quero deixar a todos é um recado de união. Esse momento vai passar. Nós só vamos conseguir ser melhores a partir do momento que a gente conversar, se entender. O evento Avançando pelo Brasil foi uma grande prova de que é possível juntar as mais diferentes culturas, posicionamentos e pessoas que estão em regiões geográficas tão distintas. Mas quando tem um objetivo em comum, é possível fazer a diferença. Professor Leonardo de Paiva Barbosa, queria agradecer muito a sua disponibilidade. Primeiro, o convite, né, por também, de forma muito simples, poder contribuir com esse evento fantástico, né? Foi um prazer, foi uma honra também estar ali, vivenciando e participando desse evento. Obrigado pelo convite e obrigado pela disponibilidade de estar com a gente aqui no Extensão Entrevista da Rádio Mais IFMG. Márcio, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Queria mandar um abraço caloroso aí para cada um dos nossos estudantes, dizer que até emociona, mas a gente trabalha muito e estamos esperando vocês de volta. Vai passar, se cuidem. Dizer para os nossos servidores que, embora tenhamos, às vezes, posicionamentos diferentes, mas todos nós temos o mesmo objetivo: ser feliz, tornar os nossos estudantes pessoas melhores, fazer a diferença nesse país. Eu queria agradecer muito ao professor Kleber Gonçalves Glória, reitor do IFMG, por ser um grande parceiro, né, nas nossas lutas. Agradecer ao professor Carlos Bernardes,
também por estar sempre à disposição. Agradecer a todos os pró-reitores, o Leandro, a Olímpia, o professor Fernando, que compõe a equipe do Kleber. Agradecer aos meus colegas diretores de campos avançados, professor Charles, Humberto, Daniel, Rodrigo e Alex. Dizer que é um orgulho imenso estar nesse fronte de batalha com vocês. Agradecer a cada um dos diretores que compõem o colégio dirigente, aos diretores de campos maiores, também são grandes parceiros, sabe, Márcio? Eu me sinto muito honrado, cara, muito honrado mesmo de conhecer essa equipe de trabalho. Agradecer a gestão aqui do campus, a diretora de ensino, Débora, ao coordenador de administração, Gustavo, ao coordenador de extensão e pesquisa, professor André, a todos os docentes, e claro, né, Márcio, agradecer a você por ter me dado esse espaço e me colocar sempre à disposição do IFMG, por um IFMG melhor para todos nós, meu amigo. Um grande abraço. E depois de conversar aí com o professor Leonardo, diretor do IFMG Campus Avançado Ponte Nova, vamos trazer um pouco dos pronunciamentos das falas que tivemos durante o evento Avançando pelo Brasil. O evento contou com a participação do secretário de Educação Profissional e Tecnológica, CETEC, professor Tomás Dias Santana, que falou sobre os desafios enfrentados pelos campi avançados. É muito prazeroso, né, a gente estar aqui construindo, de fato, ações para melhoria da educação, em especial da educação profissional e tecnológica. Claro que temos desafios, né, e eu queria trazer um pouco desses desafios que vocês já venceram e, obviamente, daqueles que a gente ainda tem pela frente, que vocês discutiram ao longo desses últimos dias. O momento requer, de fato, né, um cuidado, acho que a unidade, né, a união, o fortalecimento em rede são elementos essenciais para o momento em que vivemos. Então, trabalhar conjuntamente, como é aqui a proposta desse encontro, de reconhecer essas dificuldades que temos, reconhecer as dores, as maiores dores, aquilo que pode ser potencializado, destacar, né, momentos em que hajam trocas, compartilhamentos, enfim, todo esse cenário que um encontro como esse se propõe e que, de fato, contribui, né, para o processo. Reforço dizendo que conheço muito, né, dos nossos desafios e sei e acredito que o trabalho conjunto e o trabalho com os institutos federais irá nos proporcionar melhorias e avanços que são necessários. Os institutos, né, contam com gestores, professores, né, servidores técnico-administrativos que são muito dedicados, muito envolvidos com a causa, né, da educação profissional e tecnológica. Isso nos deixa muito felizes, né, muito empolgados com o processo e traz, de fato, essa responsabilidade. Eu queria encerrar dizendo isso, que é uma enorme responsabilidade estar à frente desta Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. E, de novo, sei que ela será facilitada com o apoio de todos que aqui estão, né? E de todos que também compõem a nossa Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Quero deixar aqui, então, o meu abraço, mais uma vez o meu reconhecimento da qualidade, do envolvimento, do esforço de todos e, obviamente, a minha responsabilidade na busca por aquelas dores, né, que foram identificadas e que seguramente sairão como resultado deste trabalho que vocês fizeram ao longo dos últimos dias. Durante a solenidade de encerramento, o reitor do IFMG, professor Kleber Gonçalves, destacou a importância da iniciativa, sobretudo a oportunidade de trocas de experiências entre os campi. Bem, eu gostaria aqui de, nessas breves palavras, de tentar, pelo menos, lembrar, até para que os méritos não fiquem parecendo ser meus ou exclusivamente do IFMG, falar um pouco do início, dessa conversa, dessa ideia que tiveram, e não falo que tivemos, até porque eu apenas levei a ideia ao Bonif, a ideia não foi minha, mas a ideia que tiveram os diretores de campi avançados do IFMG, mas muito mais outros diretores, colegas de campi avançado do país inteiro, ao propor esse primeiro encontro. Então, fica aqui primeiro o agradecimento e o reconhecimento que partiu de vocês, essa iniciativa. Mas, para mim, chegou a proposta através dos professores Leonardo e do professor Alex, e, na época, eles pretendiam fazer um evento, de certa forma, não tão grandioso quanto o que nós estamos presenciando.
E aí, realmente, eu sugeri a eles, né, a amplitude, né, que a gente não ficasse apenas em Minas Gerais, eles pretendiam fazer em Minas, região sul, no máximo região sudeste, e eu achei interessante a proposta, né, e levei ao CONIF, né, e essa extensão e essa proposição. É óbvio que o primeiro momento, quando eu coloquei no grupo de WhatsApp a proposição, e é lógico, não havia explicado, né, para os colegas, houve de um ou outro um receio de que talvez essa realização desse evento pudesse causar, de certa forma, uma comparação ou ingerência entre as instituições. Obviamente, vocês perceberam que não foram esses os objetivos deste encontro, desse evento. Muito pelo contrário, né, a cada vez mais interagir e aprender uns com os outros, mas passou, né, por ampla maioria, a totalidade dos membros do CONIF, né, viram com muito bons olhos, após, óbvio, também uma explicação do professor Alex, ele esteve presente lá na reunião do CONIF, explicou, né, os objetivos, né, estamos aí hoje realizando esse evento, né, com muito sucesso. Eu gostaria de dizer assim, eu acompanhei o evento, né, sempre que possível, não consegui acompanhar todas as apresentações, mas também, né, algumas já acompanhei após a realização delas, e, assim, para mim, realmente superou as expectativas daquela conversa inicial, tá? Pela qualidade dos trabalhos, o número de participantes, né, acho, assim, muito gratificante saber que a ideia foi para frente. Eu queria falar também um pouco aqui sobre a experiência no IFMG com os campos avançados. Nós temos no IFMG 6 campos avançados, né? Eu sou muito grato aos diretores, né? O professor Leonardo, Alex, o professor Daniel, Humberto, o Charlão, o professor Rodrigo, né? São 6 diretores de campo que temos e representam bem, né, toda a equipe que temos no Colégio de Dirigentes. E, assim, na época, né, que começamos o IFMG, eu assumi como reitor do primeiro mandato em 2015, uma das principais questões, problemas que enfrentamos foi o quadro muito reduzido dos servidores nos campos avançados. E eu tive como política, né, os colegas são testemunhas, de que a primeira questão que a gente iria fazer é conseguir completar o quadro dos campos avançados e também destinar recursos extras para esses campos pudessem continuar suas atividades. Óbvio que muitas outras ações, para chegarmos até hoje, né, foram sendo pensadas, foram sendo desenvolvidas, não só por mim, quanto com o apoio dos meus colegas, inclusive, né, a participação dos diretores no Colégio de Dirigentes, com direito à voz, né, tendo em vista que o Colégio de Dirigentes é apenas consultivo, mas sempre, né, a gente tem a participação dos diretores nessas decisões. E, assim, acho que diversas ações, né, que são elencadas, né, no IFMG, são conduzidas pelos campos avançados. Eu aproveito aqui, né, para registrar um agradecimento a esses, né, profissionais. Certamente o mesmo acontece, né, nos diversos institutos. Então, hoje mesmo, né, temos aí a participação de intérprete de Libras, temos a participação do mestre de cerimônias, que é de Campus Avançado A. Por sinal, Márcio, parabéns pelo trabalho e parabéns a toda a equipe. Tá? Então, gente, para finalizar, eu quero dizer o seguinte, acho importantíssima a realização do evento, acredito, é importante enfatizar o apoio que teve do CONIF, as palavras do professor Nicásio, a possibilidade, né, que ele disse muito claramente, a possibilidade de que esse evento possa se tornar, acontecer a cada ano, a cada 2 anos, né, inclusive eu sei que há um interesse até dos diretores de campo numa proposta de acontecer junto com a Rede Tec, certamente isso vai ser analisado com muito bons olhos pela diretoria do CONIF, tá? E fica aqui a minha promessa, proposta de sempre, né, estar defendendo os interesses dos campos avançados, assim como tenho certeza, né, todos os reitores do CONIF apoiarão aquelas propostas que vierem ser pertinentes, né, e que serão importantes para a rede federal, tá? Mas eu quero, então, agradecer a todos e parabenizar pelo trabalho realizado. Muito obrigado a todos. Por fim, o diretor do IFMG Campus Avançado Ipatinga, professor Alex de Andrade, leu a carta final do evento. Eu gostaria de fazer a leitura, nesse momento, da nossa carta final. É uma carta que foi elaborada aí a várias mãos pelos colegas diretores e diretoras de todo o Brasil. Carta do primeiro encontro, Avançando pelo Brasil 2021. Momentos compartilhando desafios, ações práticas e resultados relevantes
totalmente adaptados às características presentes nos campi avançados de todas as regiões do Brasil, foram a tônica durante a realização do primeiro encontro dos campi avançados da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, intitulado Avançando pelo Brasil, que aconteceu entre os dias 14 e 16 de julho de 2021, contando com ricos debates feitos no formato de palestras. Os expositores debateram e interagiram com o público, que acompanhou o evento por meio dos canais digitais oficiais, sobre as temáticas levantadas. Vale destacar que o evento contou com a participação de toda a comunidade acadêmica, dos servidores de todas as áreas, estudantes, além de visualizações durante os 3 dias do evento. Com a certeza de terem cumprido os objetivos do evento de integrar e fortalecer a atuação dos campi avançados à frente da rede federal, nas regiões onde estão localizados, compartilhar experiências focando nos desafios desses campi e nas possibilidades de replicar tais experiências em outros campos da rede federal, analisar tendências e condições de implementação de diversos contextos, além de intensificar as discussões da educação profissional, científica e tecnológica e qualificar a atuação dos gestores desse campo. Os campi avançados, por meio da aplicação do conhecimento em favor da vida dos brasileiros, levando-os aos locais mais distantes, interiorizando a rede federal num cenário de capilaridade invejável. No entanto, essa ação somente será possível com recursos financeiros adequados. Vivemos com constantes dificuldades para consolidação e sobrevivência, com a ameaça de cortes orçamentários e falta de investimento, com uma distribuição desigual dos recursos, não havendo proteção orçamentária, no sentido de garantir o mínimo necessário para o funcionamento dessas unidades. É inconcebível estruturar um país num cenário pós-pandemia sem um aporte de recursos para a educação e para o fomento à extensão, pesquisa e à inovação. Nesse sentido, uma questão crucial é a busca por uma distribuição justa da matriz orçamentária da rede federal, que garanta recursos mínimos para o funcionamento dessas unidades. A metodologia aplicada atualmente no Fórum de Administração e Planejamento não garante o equilíbrio e a isonomia no valor desses repasses aos campi avançados, que não podem oferecer cursos com a mesma qualidade em cenários onde os investimentos são tão discrepantes e não isonômicos. O quantitativo de 13 servidores técnicos administrativos em educação, determinados como máximo na Portaria 246, de 2016, do Ministério da Educação, são insuficientes para o funcionamento adequado dos campi avançados. Em qualquer cenário de distribuição dos servidores nos setores necessários, mesmo considerando o auxílio da reitoria ou de outro campus, esse número não atenderia, visto que é no campus que a real missão dos institutos federais é cumprida. Percebe-se ainda que as atividades de ensino, pesquisa e extensão podem ganhar em qualidade e escala, em caso da ampliação do quantitativo de 20 servidores docentes, determinados como máximo na Portaria 246. Os campi avançados apresentam um enorme potencial para expansão em função de sua interiorização, além dos excelentes indicadores como relação professor-aluno, evasão, retenção, conclusão e empregabilidade. O baixo número de funções gratificadas, apenas 4, à disposição dos campi avançados, tornam árduas as tarefas de organizar, administrar e executar por completo todas as atividades necessárias. Reforça-se ainda a existência injusta de classificação para diretor-geral de campus, cargo de direção CD2, e diretor de campus avançado, cargo de direção CD3, tendo em vista que as responsabilidades são as mesmas e, por vezes, devido à escassez de servidores, esses diretores e diretoras têm que ser polivalentes em diferentes ações para que o campus avançado funcione adequadamente. Mesmo diante do cenário de dificuldades apresentado, todos os indicadores de gerenciamento disponibilizados na plataforma Nilo Peçanha 2020, ano base 2019, dos campi avançados, são melhores do que quando comparado aos valores médios dos demais campos da rede federal. Os campi avançados assumem um papel fundamental no cumprimento da missão dos institutos federais, ofertando ensino, pesquisa e extensão em diferentes níveis e modalidades,
focando na qualidade do ensino, na formação cidadã e no desenvolvimento regional, interiorizando a educação pública federal. As incertezas quanto à sustentabilidade das unidades são comuns a todos os institutos federais e, por isso, a CETEC, MEC, devem realizar aportes financeiros justos para a sustentação adequada da rede. Já para os campos avançados, soma-se ainda as demais adversidades aqui elencadas. Não há pretensão de ofuscar todo o trabalho realizado pela rede federal ou diminuir o apoio vindo das autoridades responsáveis, mas registrar o apelo por um olhar também aos campos avançados, enquanto parte integrante dessa rede. Se uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, fica o pedido para que a rede federal fortaleça todos os seus elos. Devido ao sucesso alcançado nesses 3 dias de encontro, resultado da forte sinergia demonstrada pelos campi, consideramos que o evento possui enorme potencial e relevância, podendo assim ocorrer em edições futuras, integrado à reunião anual dos dirigentes das instituições federais de educação profissional e tecnológica, RedeTech. No ensejo de auxílio e contribuições, os dirigentes dos campos avançados da rede federal agradecem a oportunidade e aguardam manifestações das instituições responsáveis para continuarmos a avançar pelo Brasil. Por fim, agradecemos à diretoria do Conselho Nacional das Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF, e a todos os reitores e reitoras pela oportunidade de realizar esse evento. Muito obrigado. Esse foi o Extensão Entrevista de hoje. Falamos sobre o evento Avançando pelo Brasil. Continuem ligados na Rádio Mais e FMG e até o nosso próximo encontro. Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG.